dias. Graça e a paz do nosso Deus Pai e do seu Filho Jesus Cristo seja conosco nesta noite, amém? Amém. Irmãos, coisa boa estar na igreja, não é isso? Igreja é um lugar bom. Igreja é um lugar de encontro. A gente vem à igreja, a gente revê os irmãos, que às vezes a gente ficou a semana toda sem ver. Nós vemos os amigos que vêm nos visitar. Acima de tudo, nós viemos à igreja para um encontro com Deus, amém? Amém. Aproveitar esse momento que está aqui, você já fez isso essa noite, mas faça conosco, cumprimente aí o irmão que está ao seu lado, um abraço caloroso nele, um aperto de mão. A igreja, irmãos, é uma comunidade, nós estamos aqui com o propósito de louvar o Senhor. Coisa boa está fazendo isso junto. Nessa noite é repetido nosso com Deus. O hino antigo diz assim: nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor interessante de quando nós marcamos um encontro com Deus e Ele tem a oportunidade de nos falar é a maneira particular como Ele nos fala. Nunca é igual a maneira como Deus fala a mim e como Deus fala a você, porque nós temos aí, sei lá, quantos bilhões de habitantes no mundo hoje e nenhum de nós somos iguais, nem aqueles que são gêmeos tão parecidos, eles vão ter características diferentes, personalidades diferentes. E mesmo que eles tivessem lá suas características e personalidades iguais, a digital deles seria diferente, né? Porque isso, cada um tem o seu. Então Deus fala de maneira diferente a cada um de nós. Semana passada o pessoal esteve aqui falando sobre, dando testemunho a respeito do que foi o impacto radical. Eu tenho certeza que vocês prestaram atenção em como que cada um veio aqui com um testemunho diferente. Cada um falou sobre a maneira particular como Deus falou no seu coração. E é assim, irmãos, que Deus fala a nós. Porque, como disse Raquel aqui na semana passada, não há como chegar na presença de Deus e não sair pelo menos uma pessoa melhor. Nosso Deus é um Deus tremendo. E o encontro com Ele é sempre um encontro surpreendente, porque Ele vai além das nossas expectativas. Efésios 3:20 diz que o nosso Deus ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Então é sempre um encontro surpreendente. É sempre um encontro que vai além das nossas expectativas, daquilo que nós esperamos. O encontro com Deus ele vai trazer muitos benefícios à nossa vida, se na verdade nós estivermos dispostos a ouvir aquilo que Ele tem a nos dizer e praticar. Houve até pessoas que tiveram um encontro com Deus e saíram tristes da sua presença, outros saíram com muita raiva e houve ainda outros que saíram mortos. Mas nunca um encontro com Deus você tem condições de ser indiferente. Nunca quando você se encontra com Deus você sai indiferente.
ele sempre deixa uma marca em você. E eu quero propor nessa noite que nós tenhamos aqui um encontro com Deus. Quantos estão dispostos a fazer um encontro com Deus nessa noite? Eu quero utilizar encontros de personagens bíblicos para podermos tirar lições a respeito disso. E são muitos, mas eu separei alguns em áreas específicas. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 5. Isaías capítulo 5, a partir do verso 8, Isaías vai falar sobre ais e julgamentos. No verso 8, ele diz: ai de vocês que adquirem casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, até não haver mais lugar para ninguém, e vocês se tornarem os senhores absolutos da terra. No verso 11 ele diz: ai dos que se levantam cedo para embebedar-se e se esquentam com o vinho até a noite. No verso 18 ele diz: ai dos que se prendem à iniquidade com cordas de engano. No verso 20 ele diz: ai dos que chamam o mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Também no verso 22 e 23 ele diz: ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas, dos que por suborno absolvem o culpado, mas negam justiça ao inocente. Interessante, irmãos, quando nós olhamos para esse texto por completo, nós vamos ver que esses julgamentos que Isaías profere contra o povo de Israel são julgamentos pertinazes, porque havia pecado no meio do povo e Deus estava repreendendo o povo. Mas às vezes eu olho o texto e vejo a maneira como Isaías faz isso, acaba fazendo com que ele também se torne culpado de pecado quando julga o povo desta maneira. Você imagina o seguinte, que na verdade Isaías não é um ímpio, Isaías não é um profeta negligente, não é um cara que está fazendo as coisas segundo o seu querer, nem sua própria vontade. Ele está simplesmente cumprindo a vontade de Deus na sua vida, mas a maneira como ele faz, isso o condena, porque ele está julgando o povo quando ele diz: ai daqueles e ai daqueles outros. Nos faz lembrar o texto de Lucas, no capítulo 18, quando o Senhor Jesus narra o encontro do templo do publicano e do fariseu. Ali Jesus disse que o fariseu, ele orava e dizia: ó Senhor, eu lhe agradeço porque eu não sou como os demais homens que são pecadores, nem como esse publicano. E diz que o publicano orava e ele nem sequer levantava a cabeça e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. E Jesus então conclui dizendo que o publicano saiu dali justificado, mas o fariseu não, porque se julgava melhor do que os seus irmãos. E aí, no capítulo 6 do livro de Isaías, a partir do verso 1, Isaías tem um encontro com Deus. Diz o texto: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei,
o Senhor dos exércitos. Meus irmãos, o encontro com Deus, ele transforma o orgulho em humildade. Porque Isaías, ele olhava com orgulho e ele dizia em seu coração, como aquele fariseu: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como estes. Ai deles! Mas quando ele tem um encontro com Deus, quando ele vê a santidade de Deus, ele se enxerga um pecador, carente da misericórdia de Deus, ele diz: ai de mim, porque sou um pecador e habito no meio de um povo de lábios impuros. O encontro com Deus transforma orgulho em humildade. Ezequiel capítulo 21, verso 26 diz que Deus exalta a humilde e humilha o soberbo. Quantas vezes nós também temos essa presunção? Quantas vezes também nós manifestamos orgulho? Quantas vezes nós somos arrogantes? Às vezes nós defendemos nossas posições políticas, futebolísticas, posições religiosas, os nossos conceitos, as nossas certezas. A gente defende isso de maneira tão eficaz e de uma maneira tão ferrenha, que às vezes a gente diz que o outro que é contrário às nossas ideias é um ignorante. Pô, esse camarada é muito burro, cara. Votou na Dilma, olha só o que ela está fazendo no país agora. Votou, reelegeu bem feito, né? Tinha um adesivo assim. Às vezes a gente acha que as nossas convicções, os nossos posicionamentos estão um nível superior às demais pessoas, e nós nos orgulhamos disso, somos soberbos, e nisso nós estamos cometendo pecado. Alguém disse o seguinte, que nós deveríamos defender as nossas convicções com humildade, entendendo que muitas pessoas virtuosas e capazes têm convicções diferentes das nossas. E quando nós falamos das nossas realizações, olha, eu trabalhei, eu conquistei, eu fui muito bem sucedido nesta ou naquela área, e aí sobe aquele orgulho, né, que alguns dizem que é orgulho santo, mas eu não sei se isso é possível. Olha, eu tinha lá um carro e ele era ruim demais e não estava atendendo mais as minhas necessidades. Aí eu trabalhei, conquistei, negociei, comprei um carro novo, importado, tem tudo de bom. No melhor, qual é o seu carro aí? 1.0 popular. Ó, você tem que fazer com a minha, rapaz, trabalhar e comprar importado, porque importado tem de boa qualidade. Esses carros nacionais não tem valor nenhum. A gente diz assim: ó, meu filho passou na federal. Gabriel passou aí. Amém? Gabriel passou na faculdade aí, estudou, batalhou e tal. Mas tem gente que fala isso como soberba, né? Ó, meu filho é melhor que o seu. Meu filho conseguiu entrar na faculdade federal. O seu fez o quê? Um curso técnico. Tá. A gente tem mania de se comparar nas nossas realizações, e nisso nós também estamos pecando, né? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 10, Paulo diz assim: olha, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Pela graça de Deus, irmãos, é que nós conquistamos, angariamos e trabalhamos e conquistamos. É pela graça de Deus. Nós precisamos rejeitar o orgulho na nossa vida, porque o orgulho, a presunção, ele anula os propósitos da graça na nossa vida. Provérbios capítulo 15, verso 33 diz que a humildade, ela precede a honra. Então quem quer ser honrado precisa ser humilde. O soberbo, o orgulhoso, ele será abatido, mas o humilde, ele receberá honra. E o encontro com Deus nos ensina a respeito da humildade. Fale para o seu irmão ao lado aí: meu irmão, o encontro com Deus nos ensina a respeito da humildade.
O segundo personagem é Paulo. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, no capítulo 9. A partir do verso 1, Atos 9. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Abra lá em Filipenses, capítulo 3. A partir do verso 3. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus. Meus irmãos, que testemunho de transformação de vida! Um homem perseguidor, um homem cruel, um homem que tinha autoridade, carta branca dos seus superiores para perseguir, matar e prender cristãos. De repente este homem tem um encontro com Deus e a sua vida é transformada, e ele diz que aquilo que ele achava que era lucro, para ele agora é perda, porque não interessava viver a vida segundo os preceitos da carne, mas ele interessava a ele viver segundo os preceitos de Deus. Meus irmãos, o encontro com Deus, ele muda a nossa visão para o mundo, para uma visão do reino de Deus. Nós vivemos uma sociedade que não valoriza o passado, tampouco pensa no futuro. Ela quer viver o presente. Nós estamos enfrentando tantos problemas a nível global. Falta água, falta energia. Recentemente eu vi um especialista dizendo que esse ano 2015 é um ano crucial para que se tome alguma providência com relação ao aquecimento global.
porque até hoje ninguém tem feito nada realmente consistente para mudar o quadro. Se alguma coisa for feita a partir desse ano 2015, a perspectiva é que a temperatura no mundo, na Terra, suba ano após ano na casa de 2 a 3 graus Celsius. Da maneira como a coisa está hoje, a tendência é para 5, 6. E quando o especialista fala em 2 ou 3, ele já está alarmado, porque ele sabe as consequências disso. 5 e 6 é uma questão absurda, é impensável. Mas as pessoas, elas não pensam no que pode vir a acontecer. Na verdade, nós estamos vivendo no tempo de endividamento da sociedade, porque as pessoas, elas estão interessadas muito em ter. Elas querem ostentar uma posição, elas querem, poder dizer que elas têm isso ou têm aquilo, e elas vivem o presente, elas vivem para o agora, elas trabalham para comprar coisas, e elas não pensam mais no futuro. Quando nós temos um encontro com Deus, essa visão ela é transformada, porque a visão de reino, irmãos, ela não é uma visão egoísta, ela não é uma visão mesquinha, não é uma visão egocêntrica ou humanista. Visão de reino é desejar viver a sua vida inteiramente para a glória de Deus. Meus irmãos, o encontro com Deus gera em nós uma mente nova, um coração novo. Ele gera uma visão do reino de Deus. Diga o irmão que está ao seu lado aí, um encontro com Deus gera visão de reino. Um terceiro encontro encontra-se em 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 7. O texto narra o encontro do profeta Elias com a viúva de Sarepta. 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 7. A história é muito conhecida, mas talvez você não conheça, então vou fazer um resumo breve. Era um tempo de seca. E em período de seca as pessoas vivem privações e necessidades. E havia uma viúva que tinha um filho somente. E ela se encontra com o profeta quando vai apanhar a água. E o profeta diz assim: olha, dê-me água. E ela vai servir o profeta. E aí ele diz: olha, vai e prepara para mim um bolo para me servir, porque eu tenho fome. E ela diz: Senhor, eu só tenho um pouco de farinha e azeite na minha casa para preparar um bolo para mim e para o meu filho, e após essa refeição nós vamos esperar a morte, porque nós não temos mais da onde tirar o sustento da nossa casa. E aí no verso 14 desse texto diz o seguinte: o profeta diz à mulher: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Meus irmãos, o encontro com Deus transforma necessidade em fidelidade. Transforma necessidade em fidelidade. Elias ficou na sua casa durante o período da seca. A seca durou 3 anos. Acompanhe a conta. Ela só tinha para um dia. Mas enquanto ela estivesse ali, recebendo em sua casa o homem de Deus, o Senhor proveria a casa dela todos os dias de azeite e de farinha. E isso durante 3 anos. E ela só tinha para um dia.
mas o Senhor multiplicou e ela teve em abundância por 1095 dias. Muitos acham que não podem contribuir com a obra do Senhor porque tem muito pouco. Malaquias 3,10, eu gosto dessa versão NVI, porque às vezes na Almeida alguém lê e acha que não entende direito. Malaquias 3,10 diz: traga o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Meus irmãos, há um ditado popular que diz que o pouco com Deus ele é muito, mas o muito com Deus é o quê? Nada. Hã? Muito sem Deus, eu falei errado? Desculpa. O muito sem Deus não é nada. Há pessoas que acham que recebem muito pouco, por isso não podem contribuir com a obra. Essas pessoas, elas têm pouco porque elas não experimentam aquilo que está escrito em Malaquias 3,10. Elas não fazem prova do Senhor. Porque a palavra dele diz que quando nós cumprimos com fidelidade aquilo que Deus determina, Ele abre para nós as janelas do céu e derrama sobre nós bênçãos que nós não podemos contar. Agora, há também um encontro que transforma a abundância em fidelidade. Quando lá em Lucas capítulo 19, Lucas 19, a partir do verso 8. Jesus se encontra com Zaqueu. Diz que no encontro gerou ali um tempo deles juntos na casa. E daquele encontro então Zaqueu diz: olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Alguém poderia dizer o seguinte: aquilo que Zaqueu reuniu como riqueza para si era de corrupção, que Zaqueu era um corrupto. E eu digo, Zaqueu era, porque a partir do momento que ele tem um encontro com Deus, a sua vida é transformada. E no verso 9 Jesus diz que hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Mateus capítulo 10, verso 23, Jesus diz: olha, é difícil aos ricos entrar no reino de Deus, porque o rico normalmente é um cara avarento, e a idolatria, o dinheiro é pecado. Mas, meus irmãos, Deus quer usar os nossos recursos, sejam eles poucos ou muitos, para abençoar vidas. Quando nós investimos no reino de Deus, os nossos recursos, eles não são para sustentar pastor, sustentar missionário, e as coisas que acontecem dentro do templo tão somente servem para isso também. Mas o dinheiro que a gente aplica na obra, irmãos, o Senhor, que é o dono da obra, Ele faz multiplicar de tal forma que nós não temos condições de saber aonde chega aquele real que nós investimos. E você pode ter certeza de que muitas vidas são abençoadas porque você
depositou no altar do Senhor, R$1 que seja, ou muito mais do que isso. Quando há um encontro com Deus, Ele nos ensina a fidelidade. Seja no pouco, seja no muito, o encontro com Deus gera em nós fidelidade. Diga ao irmão que está ao seu lado, meu irmão, o encontro com Deus gera fidelidade. Em quarto lugar, o endemoniado gadareno. Aqui em Lucas ainda no capítulo 8. A partir do verso 27. Diz: quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. E aí na sequência Jesus então liberta aquele homem daquela legião de demônios. E aí chegamos lá no verso 35, e diz: quando o povo foi ver o que havia acontecido, quando se aproximaram de Jesus, o que eles viram? O que diz o texto? Vocês não estão acompanhando aí na Bíblia, não? Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem haviam saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Olha o que o encontro com Jesus fez na vida daquele homem. Homem que não podia ser contido, homem que andava nu entre os sepulcros, todos tinham medo dele. O texto diz que muitas vezes os guardas o prenderam, algemaram-no, e nada disso foi possível para contê-lo, porque eram muitos os demônios que estavam na vida dele. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, aquela legião de demônios se curva, se prostra, e eles obedecem à voz do mestre, e aquele homem é liberto. E aquele que antes andava entre os sepulcros, perdido, vagando, errante, agora está calmo, restabelecido, seu perfeito juízo, vestido. As pessoas chegam, olham e dizem: ó, esse aí, naquele camarada que até pouco tempo atrás andava aí nu, e as pessoas tinham medo dele, e agora está aqui mansinho, aos pés de Jesus. Porque quando há um encontro com Deus, irmãos, esse encontro ele transforma iniquidade em santidade. Muitas vezes nós, na nossa vida, também damos lugar aos demônios. Às vezes na nossa vida nós estamos também dando lugar a Satanás. Muitos vivem na glutonaria, envolvidos com álcool, prostituição, adultério, drogas, criminalidade e tantas outras coisas. Mas ainda há outros pecados, irmãos, porque a gente olha e fala assim: pô, esse camarada é glutão, esse camarada é um alcoólatra, esse camarada é um drogado, esse camarada ele é um adúltero, essa moça é uma prostituta. Mas existem pecados que estão na nossa vida, que às vezes nós não identificamos, irmãos, que não são menos pecado que outros. De repente, ansiedade, insatisfação, ingratidão, descontrole, impaciência, inveja e maledicência. O que você faria diferente no seu dia a dia se você buscasse realizar tudo para a glória de Deus?
Pense no seu dia a dia, as coisas que você faz. Amanhã, segunda-feira, pela manhã, muitos aqui já vão se preparar para uma semana de trabalho, outros, né, outras atividades, né, daqui a pouco as crianças e, né, o pessoal que faz faculdade aí também vai ter o período de estudos. No nosso dia a dia, irmãos, quando nós não vestimos a roupa de ir para a igreja, quando nós não vestimos, né, aquela carapaça, né, de igreja, quando nós estamos sozinhos na nossa casa e nas nossas atividades, quem nós somos? O que você faria de diferente se você imaginasse que tudo o que você faz, Deus está vendo? O que você faria de diferente se tudo o que você deseja realizar na sua vida fosse para a glória de Deus? O encontro com Deus, ele resulta em santidade. Hebreus capítulo 12, verso 14 diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Diga para o seu irmão ao lado: o encontro com Deus resulta em santidade, irmão. Por último encontro. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 6. Atos capítulo 6, verso 8 diz: Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. O texto continua, irmãos, e vai dizer que os principais da sinagoga se levantaram contra Estevão, porque ele fazia as obras de Jesus Cristo e ele anunciava o seu Salvador. E o prenderam e levaram diante do sinédrio para que ele fosse interrogado, mas as pessoas não conseguiam incriminá-lo em nada e começaram a levantar falso testemunho contra ele, e ele então foi levado para ser julgado, mas certo de que ele seria condenado. E ele teve a oportunidade, irmãos, o texto vai continuando, avançando no capítulo 7, e ele vai falando uma coisa maravilhosa e tremenda, das coisas que ele tinha experimentado andando com o seu Senhor, andando com o seu Salvador, da maneira como ele foi impactado por esse poder maravilhoso, como sua vida mudou e como poderia mudar a vida de muitos outros também. E ele falava com eloquência, com ardência, fervor, com paixão a respeito de Cristo Jesus. E aí, aquelas pessoas se levantaram para assassiná-lo. Aí lá no verso 54 do capítulo 7, diz: ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Veja, irmãos, e nesse texto cita o jovem Saulo, que nós já demos um testemunho aqui.
Lá em Filipenses capítulo 1, verso 21, ele diz que Paulo diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E é bem provável que quando ele tenha dito isto, ele tenha se lembrado desse fato neste dia. Porque aqui, irmãos, está a narrativa de um homem que está sendo torturado, um homem que está sendo assassinado injustamente, porque ele servia a Deus. Mas quando nós temos um encontro com Deus, irmãos, a morte transforma-se em esperança. As pessoas temem a morte. Alguém disse que a morte é um governante tirano que domina sobre um vasto e melancólico reino. Mas quem tem um encontro com Deus, ele tem esse medo da morte transformado em esperança. As pessoas têm medo da morte porque na verdade elas não sabem aquilo que vai acontecer após a morte. Elas não sabem se a morte é o fim de todas as coisas. Elas não sabem para onde vão após a morte. Elas não têm certeza. E quando nós não temos certeza das coisas, nós costumamos vacilar e ficarmos duvidosos. E o que vai acontecer? Mas aquele que confia em seu Salvador, aquele que tem um encontro com Deus, ele sabe certamente para onde vai, qual é o seu destino, aquilo que acontece após a morte. E ele não teme mais a morte, mas a morte é para ele um lucro, porque a morte, irmãos, ela vai nos tirar dessa nossa condição de ser humano, suscetível aos pecados, às suas concupiscências da carne, vai nos tirar dessa prisão carnal em que nós habitamos, e ela nos levará para diante do nosso Deus. Ali nós nos apresentaremos a Ele, e nós ouviremos do nosso Pai, dizendo a nós: vinde, benditos do meu Pai, recebei por herança o reino que está reservado desde a fundação do mundo. Não é qualquer um que tem esta segurança, não é qualquer um que tem a esperança, é só aqueles que tiveram de fato um encontro com Deus. E a visão de Estevão, ela é tão sublime, tão maravilhosa, que ele não sente mais as dores da tortura nem do apedrejamento. É tão sublime, é tão maravilhosa, que ele não se ira contra aqueles que estão maltratando, mas ele pede por eles a Deus o perdão. Meus irmãos, o encontro com Deus gera em nós esperança. Diga ao irmão que está ao seu lado aí: meu irmão, o encontro com Deus gera esperança. Se você ainda não se encontrou com Deus, não perca tempo. Deseje fazer isso ardentemente, coração, peito aberto, e Ele se revelará a você. Não da maneira como você quer que Ele se revele, porque Deus não segue padrões humanos. A maneira como Ele fala a mim não é a mesma como Ele falará a você. Mas pode ter certeza de que quando você se encontrar com Deus, você sairá desse encontro diferente. Você sairá desse encontro impactado. Você sairá desse encontro com algo mais para a sua vida. Deus vai além das suas expectativas, porque Ele vai fazer algo que está além daquilo que você possa pedir a Ele
ou daquilo que você possa imaginar pedir. Deus é muito mais, irmãos. O nosso Deus, Ele vai além. Deixe Deus fazer algo tremendo na sua vida. Aqui eu usei personagens que serviram para ilustrar esses encontros. Mas nessa noite, Deus quer ter um encontro especial com você. Eu gostaria que você nessa hora então baixasse sua cabeça e falasse com o seu Deus agora. Fale com Ele em oração. Exponha-se diante dEle. Deixa Deus falar no seu coração. Ele quer encontrar você. Ele quer poder olhar para você e apontar seus erros, seus pecados, mas não como acusador, porque Ele não é acusador. O acusador é outro. O acusador é Satanás. Esse sim quer te ver derrotado, distante de Deus, oprimido. Mas Deus quer te ver liberto. Deus quer ver na sua vida santidade. Ele quer mover o seu coração, a sua presença. Ele quer te transformar. Ele quer te usar. Ele quer que você seja fiel. Ele quer que você seja tremendamente usado por Ele. Você seja um vaso de bênção. Das grandes maravilhas que Deus operou na vida desses servos e servas que aqui falamos nesta noite, Deus pode fazer muito mais na sua vida, irmão. Eu posso dizer isso porque, assim como eu, muitos outros irmãos que estão aqui assentados nesse banco hoje, aqui, irmãos e irmãs, tiveram experiências tremendas com Deus. E Deus não nos decepciona. Deus não nos abandona. O encontro com Deus, irmãos, é para nós algo tremendo, algo que vai além desta vida para a outra vida. Deus nos garante vitórias, irmãos, aqui neste tempo, mas a palavra diz que se eu espero de Deus apenas para este tempo, eu sou um homem miserável, porque o Senhor Ele vai além, Ele nos garante o lar eterno, a eternidade com Ele. Ninguém pode oferecer isso. Nada nessa vida vai poder te dar esta garantia, apenas o Senhor. Nosso Deus está aqui nesta noite, querido. Ele marcou o encontro com você neste lugar. Não foi você que decidiu hoje ter um encontro com Deus, foi Ele que lhe trouxe aqui. Deixe que Ele fale o seu coração. Vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor. Em tua
gostaria de dar uma oportunidade a você, se você desejar, orar comigo nesta noite, entregando uma coisa da sua vida diante de Deus hoje. Você ouviu tudo aquilo que foi dito hoje, tudo aquilo que foi lido e cantado, e o Espírito Santo de Deus tocou em seu coração, e hoje você deseja entregar algo ao Senhor. Se esse é o seu caso, eu gostaria de dar a oportunidade a você, e agora, enquanto cantamos mais uma vez esse hino, você vir à frente, para que nós estivéssemos orando juntos. Amém? Se você desejar, se Deus tocou em seu coração, você deseja entregar algo da sua vida hoje a Deus, sai do seu lugar e venha. Nós vamos orar juntos aqui. Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar aconchegado ao teu coração, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me encontrar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Amém. Nós vamos orar. Gostaria de convidar o pastor Jorge. Pastor, vem até aqui à frente. Orar ao Senhor. Faça o teu irmão aqui. Irmãos, eu fui convidado para orar e vou orar, mas é muito difícil não conseguir dar essa palavra que está aqui, né? Eu estava ouvindo o pastor Vinícius pregar e fui muito abençoado, mas muito mesmo. E eu louvo a Deus, né, porque eu fiquei imaginando as fases, né, que eu presenciei na vida do pastor Vinícius. Quando eu estava namorando da minha esposa, que foi muito amiga de juventude da mãe dele, então logo que comecei a namorar a Rita, eu fui visitar a casa dos pais do Vinícius e o vi no bercinho. Depois, eu estava recém-casado, nós fizemos um passeio no Rio, lá no Botânico. O Vinícius deveria ter uns 3 ou 4 anos, nós tiramos uma foto. Eu acho que ainda tenho essa foto lá em casa dele, sentado assim na minha mão. Assim, eu acho que eu tenho essa foto lá, tantas fotos. Depois eu vim aqui, quando o Vinícius estava recém-formado, logo que você terminou o seminário, você pregou um domingo de manhã. E ele estava assim como quem está começando, bem inseguro, assim, um pouco inseguro. Já é uma outra fase. Agora, depois de não sei quantos anos, eu volto e vejo o pastor Vinícius pregando com tanta segurança, tanta experiência, intimidade com Deus. Nossa, eu estou muito emocionado com isso. Deus abençoe os irmãos, pastor Vinícius. Alguns irmãos aí que é das antigas, né, vão me perguntar: cadê a Rita? Rita, minha esposa chegou do Rio,
ela e suas irmãs foram participar de uma festa de primos. Conseguiram reunir 40 primos hoje, entre primos e a família toda, para uma comemoração. Então a Rita chegou. Na hora que eu estava saindo muito cansado, já estou adiantando que alguns irmãos aí já vão, é a Rita, é a Rita. Então já estou dando essa informação. Então vamos orar, irmãos. Senhor, muito obrigado. Nós fomos abençoados com essa palavra que não estava apenas na mente do teu filho, estava no seu coração. Eu pude perceber isso. Muito obrigado por essa palavra que revela que um dia o Vinícius teve um encontro com o Senhor e o seu coração estava ardendo de desejo de que outras pessoas tivessem o mesmo encontro. A tua palavra foi semeada, agora te pedimos que pelo teu Espírito ela possa produzir o fruto para o qual o Senhor nos enviou a tua palavra. Obrigado por estar aqui com esses irmãos, obrigado por essa igreja. Te pedimos a tua bênção sobre o pastor Neemias, sua família, e te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos guarde em teu amor, nos livre do mal, que a bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanhe todos os dias da nossa vida. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Queridos, poder sentar. É uma semana assim rica, abençoada. O Senhor te guarde durante esta semana. Quarta-feira, pela graça de Deus, nós estaremos aqui novamente para juntos adorarmos o nome de Jesus. Amém? Em tua